Olá, pessoal, tudo bem? Professora Bruna aqui para mais uma aula de redação e essa é a nossa parte 2 da aula de tirinhas. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Esse conteúdo está lá na página 36, tá? Essa aqui é a página 35 que eu peguei só para recapitular o que a gente falou na semana passada ou na aula passada, não sei quando vocês vão estar assistindo essa aula. Bom, nós terminamos a aula de tirinha, falamos sobre o Maurício de Souza, grande escritor de HQ, Turma da Mônica. Falamos sobre o balão de narração, que é esse quadradinho que aparece dentro das HQs e nas tirinhas também. O balão de diálogo, que é usado para marcar o diálogo de um personagem com o outro. E o balão de pensamento, que é utilizado para marcar ali o pensamento daquela personagem. Agora, já na página 36 do livro 7, nós vamos falar sobre o balão de grito, sobre o balão de sussurro ou cochicho, ou sobre o balão de fala coletiva. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o balão de grito, o de sussurro e o de fala coletiva. Vou parar de compartilhar a minha tela, só para vocês verem aqui o que eu estou falando. Ó. O balão de grito é aquele balão. Esse livro aqui é um de Shakespeare, tá? Romeu e Julieta, do Shakespeare, que é uma HQ, uma história em quadrinhos também adaptada. Então, vamos lá. O balão de grito, de raiva, ele é um balão, ó, todo cheio de pontinhos. Aqui ele tá falando, o quê? Grata, mais ingrata, tenho vergonha de você, sua pirralha, vá para o inferno, sua infeliz. Aqui, ó, dá pra ver? Vá para o inferno aqui embaixo, ó. E aqui ele exclamando. Ou seja, aqui ele tá com muita raiva. Aqui também, ó. Estão vendo que passa do balão do diálogo pro balão de raiva? Que é muito interessante aqui, né? O balão de grito. Então ele tá falando aqui, tá trazendo uma fala normal que é: case-se com Paris ou nunca mais olhe na minha cara. Não me responda, senão lhe bato. Então, aqui ele tá tendo uma fala normal e depois uma fala de grito. Estão percebendo aqui? Aqui em cima também, ó, grito. E aqui também o grito. Aí, beleza. Vamos para a fala do Anne, da Anne Frank, que é o balão de sussurro. Olha só que interessante. Nesse balão de sussurro, nós temos a mãe da Anne e a Anne conversando. Aqui temos um balão de narração, ó. Durante o dia, só podiam conversar por meio de sussurros. Aí tem a mãe da Anne falando, ainda não terminou o livro? E a Anne falando, terminei sim, mas estou lendo pela 4ª vez. Ainda me faz rir. Então aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, tem o balão todo cheio de pontinhos, que é o balão do sussurro. Então, pessoal, esse balão, ele indica aqui que a gente, que os personagens, eles estão ali sussurrando, falando baixinho para ninguém ouvir. Vou voltar aqui para a nossa tela e mostrar o balão de fala coletiva. O balão de fala coletiva, ele é bem parecido, ó, com o balão de diálogo, estão vendo? A única diferença é que, em vez de um personagem estar falando no balão do diálogo, são vários que estão falando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o balão de fala coletiva, ele acontece quando tem uma multidão de pessoas, quando tem muitas pessoas falando a mesma coisa. Geralmente não são muitas palavras, tá? Não tem como você prever que uma multidão de pessoas vão dizer as mesmas coisas. Então, geralmente é sim ou não, entre parênteses não, em protestos principalmente, tá? Então, no balão de fala coletiva, geralmente não tem muitas falas como num balão de diálogo. Geralmente são 1 ou 2 palavras, geralmente palavras de ordem, palavras de apoio ou de não apoio a alguma causa. E aqui é muito engraçado e importante que a gente frise o seguinte: nas tirinhas a gente também tem o uso muito comum de onomatopeias. A onomatopeia ela é uma figura de linguagem que vai reproduzir para a gente um som, que reproduz algo na escrita que a gente pode ouvir, tá? Ela representa também objetos. Então, por exemplo, aqui, nós temos uma onomatopeia num balãozinho aqui que diz BUM! Então, a gente pode achar que esse BUM aqui significa o quê? Uma explosão, algo que caiu, que fez um barulho enorme. E aqui a gente tem, ó,
E é engraçado da gente perceber que esse boom tá naquele balão que indica o quê? Uma raiva, né? O balão do grito. Então, esse boom tá indicando aqui que é algo que tá acontecendo muito alto. Nesse segundo, nós temos dentro do balão que indica o sussurro. Então, provavelmente aqui tem um balão do sussurro, tem o que é esse movimento que a gente faz para as pessoas pararem de falar, e tá indicando aqui que é para ficar quietinho. Nós temos esse aqui, ups, que tá dentro do balão do pensamento, ou seja, a pessoa pensou que não poderia falar aquilo, não deveria ter falado aquilo. Nós temos esse aqui, que também tá dentro do balão do grito. Nós temos zoom. Essas onomatopeias são muito conhecidas nos quadrinhos, né? E aqui, ó, a onomatopeia é uma figura de linguagem na qual se reproduz por escrito o som emitido por pessoas, animais ou objetos. A representação gráfica do som de alguém dormindo, por exemplo, é ZZZ, zzz, que é como se fosse a pessoa, ou a pessoa roncando também, dormindo, bem de longe. Além do conteúdo humorístico, as tirinhas podem apresentar críticas, geralmente sociais e ou políticas. Observe essa característica na tirinha a seguir. Vou aumentar um pouquinho aqui, para quem está sem o livro poder assistir aqui, para poder ver. Ó, galera, estou muito feliz e quero comemorar. Vou dar uma festa, um pouquinho falando. 2 horas depois, está todo mundo ali na festa, temos umas notinhas musicais. Imagina-se que está todo mundo ali ouvindo alguma música. Aí o porquinho fala, galera, estou triste, queria conversar um pouco. E aí, 2 horas depois, tá lá o porquinho triste ainda. Então, aqui a gente vê uma grande crítica, né? Quando as pessoas querem comemorar, querem falar sobre coisas boas, existe gente para sempre estar ali do lado para poder comemorar, para poder garantir uma festinha, uma diversão. Mas na hora da tristeza, ninguém tá ali para consolar, né? Vamos ver o que o livro fala pra gente. Nessa tirinha existe uma crítica às interações sociais. Quando o porco chama os colegas para uma festa, o local fica cheio, como mostra o segundo quadrinho. No entanto, quando ele os chama para conversar sobre algo sério, ninguém comparece. A tirinha quer mostrar que nem sempre podemos contar com os indivíduos que estão sempre presentes nos bons momentos, pois eles podem não estar nas situações difíceis. Muito triste, né? Coitadinho do porquinho. Então, pessoal, é importante aqui que a gente estabeleça essa relação das tirinhas, principalmente com as onomatopeias, com os balões de diálogo, de pensamento, de grito, que são essenciais e super importantes. Na semana passada eu compartilhei com vocês o N na árvore de livros, tá? Mas se vocês forem pesquisar, não é esse N que tem lá, nesse Anne Frank que tem lá, mas tem outros. Esse aqui a gente viu no ano passado, vocês têm também, então vale a pena. Tem algumas historinhas da Turma da Mônica também, então acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse universo das tirinhas e começar a prestar atenção no que cada balão consiste, porque na próxima aula nós vamos fazer uma tirinha, nós vamos começar a produzir uma tirinha. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até lá. Tchau, tchau.